Salmo 119, versículo 136. O salmista diz assim: justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Você acha que alguém pode dizer isso aí de algum homem? Sim ou não? Não. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Traduzindo, Deus não erra, Deus não comete injustiças. Não. Se você está vivendo alguma injustiça, alguma situação obreiro, por favor, fica quietinho, fica paradinho ali, escuta a palavra, tá? Se você ficar gesticulando aí, atrapalha. Desculpa, mas é verdade. Se tem alguém passando por um estreito, por uma situação adversa, talvez até pensando em desistir da fé, achando que não tem mais saída, a resposta vem da palavra de Deus, que Deus é justo e retos os seus julgamentos, os seus juízos. Deus não é parcial, não toma partido desse ou daquele. Deus julga com justiça, e não há quem impeça a justiça de Deus de se manifestar na nossa vida. Não existe. Ah, mas se eu sou pecador? Pois é. Só que a justiça de Deus é diferente da dos homens. A justiça de Deus, como diz lá em Romanos 5, ela se manifesta através da fé, da nossa fé. Nós somos justificados pela fé, amém? É isso que diz a palavra. É isso que diz a palavra. Então, para conforto, consolo, segurança nossa, a palavra afirma: Deus é justo, justo és, Senhor, e reto o seu juízo. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. O salmista, ele falava da tristeza de ver as pessoas se desviarem da palavra. Aí ele diz assim: puríssima, a minha Bíblia diz, pura é a tua palavra. Por isso o teu servo a estima. A minha Bíblia diz assim: pura é a tua palavra, por isso o teu servo a ama. Um dia eu vou arrumar uma Bíblia dessa minha para eles, para o povo entender mais fácil. Eu, graças a Deus, Deus me dá o entendimento e a tradução. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Olha que simplicidade. Eu encontro pessoas aí. Um dia eu encontrei um membro da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, um restaurante. E ele falou: meu professor. Aí eu olhei assim. Ele falou: você? Eu falei: eu mesmo? Olha só, um membro da Academia Brasileira de Letras. Ele falou: eu não entendia nada da palavra. Eu falei: mas eu te conheço, eu já te vi em televisão. O senhor é membro da Academia? Ele falou: sou famoso, mas eu não entendia nada da Bíblia. Eu aprendi a entender a Bíblia te escutando. Ele falou.
Eu falei, oh, que legal, rapaz. Ou seja, não complica, explica. A minha palavra, ou a tua palavra, ó. Olha o que diz o salmista, falando para Deus, ó, na oração. A tua palavra é pura ou é muito pura? O que quer dizer pura? Quer dizer verdadeira. A tua palavra é muito verdadeira. É pura. Por isso o teu servo a ama. Quer dizer, o salmista estava dizendo, eu amo a tua palavra porque ela é verdadeira, ela é pura. Agora olha a situação desse moço. Olha a situação que ele se encontrava. Porque quando a gente percebe alguém louvando, exaltando e demonstrando confiança, a impressão que se tem é que a pessoa está bem, né? Olha a situação dele, ó. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Que coisa maravilhosa. O salmista disse assim, ó, pequeno sou. Ele era pequeno e mais o quê? Desprezado. Você já foi desprezado alguma vez? Já? É ruim, não é? Muito ruim. Eu me lembro de situações que eu e a bispa fomos humilhados. Mas hoje são tantos que querem nos honrar. Isso aí se encaixa na minha vida. O salmista disse, pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Então, as circunstâncias, o que acontece com as pessoas, não dá a elas o direito de se esquecerem dos mandamentos de Deus. Porque Satanás eventualmente vai usar alguém para perguntar para você, mas e o que diz a promessa? E a palavra? E a oração? E a igreja? Você não é crente? E a fé? Aí ele disse, mas não me esqueço dos seus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna. Não é como a justiça dos homens, ó. Já houve casos de homens, juízes, julgarem determinadas situações, casos com justiça, e depois falharem. Pode ser que um juiz, por ser homem, julgue com justiça um caso, mas no outro não haja com justiça. Agora, olha a justiça de Deus, a diferença. Olha lá. A tua justiça é uma justiça eterna. Ele nunca vai falhar no julgamento dele. Ele nunca vai condenar um inocente. A tua justiça é uma justiça eterna. E a tua lei é verdadeira. Aperto e angústia se apoderaram de mim. Você acha que ele estava bem, não? Estava folgado? Hein? Mas ele negou a palavra? Ele negou a fé? Ele negou o Deus vivo? Não. Aperto
e angústia se apoderaram de mim. Nós estamos vivendo uma fase que tem muita gente em aperto. Não é verdade, igreja? Tem muita gente em aperto. E o aperto acaba trazendo o quê? A angústia, né? Então ele diz assim: aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. O que quer dizer não obstante? Você sabe? Apesar de. Ou seja, com tudo isso, né? Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Quer dizer, apesar disso, né? Os teus mandamentos são o meu prazer. Embora eu esteja angustiado e apertado, né? Eu tenho prazer em obedecer a tua palavra, eu tenho prazer nos seus ensinamentos. Essa é a receita para se reverter uma situação, mudar uma situação. Infelizmente, muita gente não busca Deus dessa maneira. Tem muita gente que associa, que condiciona o amor a Deus, a adoração, enfim. Gosta de Deus o tanto que Deus dá a ela. E não é assim a relação. É filho e pai. É pai e filho, né? Tem gente aqui que deve ter tido pais mais folgados, assim, mais abastados. Mas tem gente aqui que deve ter tido pais que não tinha nem emprego, nem comida para botar na mesa. E mesmo assim não deixou de amar os pais. Então a relação com Deus é assim. Olha o que o salmista fala: aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, apesar disso, né, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. E aí ele vai contando ali, ó. Ele clamou, ele invocou, ele buscou, acordou de madrugada, no versículo 147, tá? E por fim, Deus o ouviu e restaurou a vida dele. Porque é impossível uma pessoa que, mesmo estando em aperto e angustiada, aflita, preocupada com problemas, não deixa de crer e de confiar e de dar a Deus o devido valor e importância. É impossível que essa pessoa seja derrotada. Eu estou dizendo isso para você. O salmista, o mesmo salmista disse: eu já fui moço e hoje sou velho. Na velhice, quando ele já estava lá aconselhando o filho, ele disse: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha que testemunho. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus não vai te desamparar nunca. Porque embora eu e você sejamos pecadores, para Deus, para os padrões normais,
Nós somos chamados de justos porque nós confiamos em Deus e buscamos a Deus. Nós não dependemos desse nem daquele. Nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. É de Deus que dependemos. Então, a justiça de Deus é eterna. Alguém pode não estar observando as suas orações, seus jejuns, sua esperança, mas Deus está anotando tudo e daqui a pouco Ele te dará a resposta. Daqui a pouco Ele te dará a resposta. Pode estar certo disso. Pode estar certo. Eu tenho 40 anos de testemunho. Em algum momento eu me vi tão apertado e tão angustiado que parecia ser o fim. E eu continuei crendo, orando, esperando nele. Às vezes a gente tem que esperar contra a esperança, como fez o Abraão. Mas por fim, o Senhor se manifestou e deu resposta. Quando eu digo que Ele vai te dar resposta, é porque eu sei muito bem em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho confiado. O que tem de tirano querendo acabar com a minha vida, com a minha carreira, e nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Você sabe por quê? Porque eu prego um Deus vivo, um Deus que faz, um Deus que atende, um Deus que é justo, e a sua justiça é eterna. A sua justiça é eterna. É. Tua lei é verdadeira. A lei dele é verdadeira. Não é como essas leis malditas que fazem para prejudicar a obra de Deus. Leis malditas que fazem. Gente despreparada que faz leis, nem eles mesmos sabem. Você já imaginou? Uma lei deveria ser clara, simples. Quando 6, 7 magistrados têm 7 interpretações diferentes, é porque a lei não é clara. É inútil. Porque não é possível que um juiz faça e o outro desfaça, o outro refaz e assim vai. Porque se estudaram e se a lei é clara, então tem que ter o mesmo veredito, uma mesma visão. É isso mesmo. Então são leis feitas por pessoas despreparadas, que na hora da interpretação é uma confusão danada. Ninguém se entende. E até a Constituição é violada. Então não vem querer me incriminar por causa disso. Eu não aceito isso. As pessoas já sofrem tanto. As leis deveriam ser mais claras. E as decisões mais justas. Como é que pode? Um faz, o outro desfaz. Está errado. Então que lei é essa? Quem vai entender essa lei? Afinal, ambos não estudaram? Então se a coisa é justa, deveria ter a mesma interpretação. É desse jeito. Então eu digo para você, a justiça de Deus é eterna. Amém? É isso. Ele julga com retidão. Aperto e angústia se apoderam de mim. De mim. Não obstante, apesar de, os teus mandamentos são o meu prazer. Quer dizer, mesmo com angústia, mesmo em aperto, eu não deixo de obedecer a tua palavra. Foi isso que ele disse. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus ia se manifestar como manifestou. E assim será conosco.
Deus não nos desampara e nem deixa de nos ouvir. Pode contar com aquilo que você está pedindo, que Deus vai fazer. Deus vai agir, Deus vai se manifestar. Amém? Fica de pé, por favor.